Por que é tão importante a gente estudar a microbiologia na área da saúde? Hoje a gente vai ter essa resposta e ter um entendimento no que diz respeito a isso. Bom, a microbiologia é o estudo que irá se dedicar aos micro-organismos. Dentre esses organismos, a gente vai falar sobre os procarióticos, os eucarióticos e principalmente seres acelulares. Qual a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte? Procarionte é aquela célula pela qual não possui um núcleo. Luana, o que isso quer dizer? Quer dizer que o material genético, o DNA, ele vai estar envolvido ali no citoplasma, mas ele não vai ter aquela proteção pelo qual uma célula eucarionte possui, que é o núcleo. É quem vai proteger esse material genético. Então, essa é a diferença mais importante de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. Dentre os micro-organismos que eu acabei de especificar, a gente vai falar um pouquinho a respeito das bactérias, que são seres unicelulares, apresentam somente uma célula, são seres procariontes, pelo qual não possuem núcleo, e microscópicos. Isso significa que não pode ser vista a olho nu, somente através desse aparelho que eu acabei de especificar, que é o microscópio. É importante que a gente lembre que essas bactérias, elas se caracterizam por meio de sua forma, do seu tamanho e do seu arranjo. Algumas formas que eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje são as copos, que tem um formato mais esférico, as bacilos, que tem um formato mais cilíndrico, e as espirilos, que tem formatos mais espiralados. Lembrando que essas bactérias, no caso as espirilos, elas se movimentam por meio dos seus flagelos que a gente vê e compreende na sua forma. A quarta forma também que a gente vai especificar são as espiroquetas. E as bactérias não são bestas e nem nada e sabem que juntas são mais fortes, principalmente as copos, que têm uma importância gigantesca na medicina. Então a gente vai ter essas especificações e determinações para cada tipo. Aquelas que têm 2 copos vão ser determinadas como diplococcus. As que possuem 4 vão ser determinadas como tétrades. Aquelas que são formadas em cadeias vão ser chamadas de streptococcus. E aquelas que têm um formato de um cacho de uva vai ser determinada como Staphylococcus. Mas, pessoal, não confundam. As bactérias continuam sendo seres unicelulares. Quando elas se juntam, elas não passam a ser pluricelulares. São apenas várias células juntas, mas cada bactéria continua sendo unicelular. A parede celular de uma bactéria é uma unidade bastante complexa e semirrígida e que nos ajuda muito a caracterizar uma bactéria gram-positiva de uma bactéria gram-negativa. Como eu havia especificado para vocês, as bactérias elas vão ser divididas em 2 grupos. A gente vai ter as gram-positiva e as gram-negativa. A gram-positiva ela vai ter uma coloração azul e a gram-negativa vai ter uma coloração vermelha. Mas vamos entender o porquê disso a partir da sua estrutura. Eu fiz um desenho para vocês especificando as bactérias gram-positivas, tá certo? Elas vão possuir uma membrana interna e vão possuir uma camada grossa de peptídeo glicano. Em sua composição vai ser proteína mais açúcar desse peptídeo glicano. Vamos entender um pouquinho agora as bactérias gram-negativas. Nas bactérias gram-negativas, a gente vai ter uma membrana interna e acima dessa membrana interna uma camada fina de peptídeo glicano. Então não é mais uma camada grossa. E acima dessa camada de peptídeo, a gente vai ter a membrana externa, que é constituída por lipopolissacarídeos mais proteínas. Então, pessoal, vamos entender o porquê da gram-positiva ser azul e a gram-negativa ser vermelha. E o porquê também da diferenciação dessas cores. Como eu havia falado a vocês, a gram-positiva ela tem uma camada de peptídeo glicano mais grossa.
E a gram-negativa, ela tem uma camada de peptidoglicano mais fina. Vamos supor que eu pegue essa folha e coloque água acima dela. Vocês acham que é mais fácil ela passar por meio dessa folha ou é mais fácil ela passar por meio desse livro, que é maior e que é mais grosso? É lógico que é por meio da folha. E é isso que eu quero que vocês compreendam. No processo de coloração GRAM, são adicionados alguns métodos que a gente também vai falar sobre isso. E que é mais fácil alguém que tem a camada mais fina incorporar do que alguém que tem a camada mais grossa. No caso, será a gram positiva. Por isso que ela permanece com a sua coloração azul. Já a gram negativa, por ter uma camada mais fina, a coloração ela se adequará com aquilo que for adicionado naquele momento da coloração gram, que no caso é a vermelha. Por isso que as bactérias gram negativa são vermelhas e as gram positivas são azuis. Portanto, pessoal, é de extrema importância saber o processo correspondente a essa coloração gram. Vamos supor que um paciente ele tenha chegado à unidade básica com uma infecção referente a um tipo de bactéria. Eu tenho que descobrir se é gram positiva ou se é gram negativa para que eu possa passar o antibiótico correto naquele exato momento. E isso também se interliga com a ação desse medicamento, porque como a gente viu, se a gram positiva ela é mais resistente por conta da sua camada grossa de peptidoglicano, ela também vai ser mais resistente ao medicamento em si. Se a gram negativa, por ter uma camada menor, mais fina de peptidoglicano, isso quer dizer o quê? Que a ação ela pode ser mais rápida. O medicamento em si, ele pode ser e ter uma ação mais rápida naquele exato momento. Então é entre isso que a gente precisa fazer essa diferenciação. Espero que todo mundo tenha compreendido.